Boa noite a todos e todas. A gente vai estar começando mais uma noite. Meu nome é Catarina, sou coordenadora de programas e projetos do SESD, Centro Síndrome de Down. E a gente vai fazer uma condução hoje. Quem vai fazer a facilitação e a condução é a Amabile, e a gente está convidando a Ana Laura. Então, eu passo a palavra à Amabile para dar andamento aí às nossas conversas do dia de hoje. Aproveitando para dizer que a gente está gravando e esse material vai ficar disponível a partir de abril no site, no YouTube do SES de Campinas. Então, para quem estiver assistindo a gente, sejam muito bem-vindos também. Amabile, é com você. Obrigada, Catarina. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui fechando esse mês de março com mais uma comemoração, um mês bastante intenso, da comemoração do Dia da Síndrome de Down. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Ana Laura. Então, vamos lá, né, para começarmos nosso curso. Então, a Ana, ela é graduada em Fonoaudiologia pela PUC Campinas, em 2001. Ela é especialista em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp, no ano de 2002. Também concluiu bem recentemente a especialização em síndrome de Down pelo CPEC Campinas, CPEC São Paulo, em 2022. E está aqui no SESD, contribuindo brilhantemente desde 2016. Então, é um prazer ter a Ana aqui conosco. Então, todos muito bem-vindos. Passo a palavra para a Ana. Oi, boa noite a todos. Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao SESD pela oportunidade, né, de eu ter feito essa especialização no CPEC e agradecer também a oportunidade da gente poder falar um pouquinho, né, desse tema que é tão importante. É um tema que vem sendo muito discutido, que é a questão da associação da síndrome de Down com o autismo. Eu vou começar o compartilhamento, aí vocês me avisam, tá? Se der alguma coisa errada aí. Apareceu? Sim, ok. Só avisa quando você mudar de tela para a gente saber se ele caminhou, tá bom? Bom, então a nossa conversa de hoje, né, a gente intitulou como Síndrome de Down, T21 e Autismo, TEA, as habilidades de linguagem. Depois eu vou explicar um pouquinho, né, o porquê da terminologia T21, a questão do TEA, e a importância da gente saber as questões da linguagem nessas duas condições. Mudou? Ok, pode seguir. Então, eu fiz um resuminho, né, os tópicos do que eu vou apresentar hoje. Então, vou começar falando um pouquinho da deficiência, a questão da terminologia, a gente vai entrar um pouquinho na T21, falar sobre o TEA, falar sobre o desenvolvimento de linguagem, né, de pessoas comuns, para a gente poder entender a linguagem na síndrome de Down e no TEA. Falar sobre a linguagem na T21, a associação entre as duas condições, e aí a gente vai caminhar para as nossas conclusões. Por que eu acho importante a gente começar falando sobre a deficiência, né, e sobre as estatísticas? A gente vai falar hoje sobre duas deficiências, né, então da síndrome de Down e do TEA, e lá para o final a gente vai entender um pouco dessa associação. Então, o que é a deficiência, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a deficiência como uma ausência ou uma disfunção de uma estrutura, seja ela psíquica, seja fisiológica ou seja anatômica. E aí, o que a gente tem de dados de estatística, né? Lá em 1985, a OMS trouxe que 10% da população tinha algum tipo de deficiência. Já em 2020, 25% da população tinha algum tipo de deficiência,
E desses 25%, 5% apresentavam comprometimento intelectual, né? 5% aí dessa população. Importante a gente falar do comprometimento intelectual, porque a síndrome de Down, ela cursa com a deficiência intelectual. Mudou a tela? Bom, aí a gente tem os dados do IBGE. Então, no final do ano passado, a gente passou aí, né, por um novo censo, uma nova coleta de dados. Até então, o que a gente tem são os dados de 2010. E o IBGE, ele abrange as deficiências desde dificuldades leves até dificuldades que são incapacitantes das pessoas com deficiência. Então, lá em 2010, o que a gente tinha? Que 1/4 da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. Isso corresponde a quase 24% da população. Pensando na deficiência intelectual, mais de 2 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência e apresentam deficiência intelectual. Também importante a gente colocar é que nesse censo que a gente teve no final do ano, o que eu achei engraçado é que, assim, quando a pessoa, né, interfonou lá em casa para fazer a pesquisa, a gente preencheu o formulário simplificado. E aí eu perguntei para ela, falei assim, mas é a questão da deficiência, né? Ele não vai entrar nesse formulário? E ela falou assim, então, não, porque como você mora em condomínio, são muitas pessoas, então esse formulário ele é reduzido, não vai entrar a questão da deficiência. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, e o meu marido, ele tem uma deficiência visual, né? Ele tem visão subnormal. Ou seja, ele não entrou ali na estatística do IBGE. Então, agora, para 2022, acho que final de abril, vai sair o novo censo, né? Um novo número de pessoas com deficiência, porém, a gente sabe que esse número não são todas as pessoas com deficiência que estarão ali no censo, né? Então, é uma estimativa de pessoas com deficiência. E aí, eu acho importante também a gente falar sobre a questão do modelo médico e do modelo social da deficiência. Por quê? Porque a questão do modelo social da deficiência, ela foi um divisor de águas aí para a questão, né, da vida das pessoas com deficiência. Primeiro porque o modelo médico, ele foca na deficiência da pessoa, então essa pessoa ela precisa ser curada para que ela possa conviver em sociedade, tá? Então ela tem um papel totalmente passivo de paciente. Isso veio lá da década de 60, né? Então sempre foi muito focado na questão da doença. Já no modelo social, a pessoa vem antes da deficiência, né? Então, a deficiência ela vai ser um resultado de como essa sociedade está organizada. Então, se a sociedade não está organizada para receber essas pessoas com deficiência, o problema, as barreiras, os preconceitos, aí eles aparecem, né? Então, a questão da deficiência, ela está no ambiente. Então, se uma pessoa que precisa de cadeira de roda não tem uma rampa para ter acesso à calçada, ela está tendo uma barreira ali física. Quando a gente conversa com pessoas com deficiência, isso eu me incluo, e eu vejo muitos médicos fazendo isso. Uma vez eu estava em uma consulta com o meu marido, e aí ele falou que ele tinha, né, a deficiência visual, a questão da visão subnormal, e o médico começou a conversar comigo e não olhava para ele. Isso é uma barreira atitudinal, né? Como que a pessoa está ali na frente dele, e porque ele tem uma visão subnormal, o médico não conversava com ele, falava comigo, mas ele sente isso, mas... Aí eu falei assim, então, mas ele está aqui, pergunta para ele, né? Então, a gente vê ainda muitos médicos nessa questão do modelo médico. Então, a questão do modelo social, ele vem mesmo para tirar barreiras, né? E a gente vai ver o impacto disso também na qualidade de vida das pessoas hoje com deficiência.
Então, sempre a pessoa vai ver antes da deficiência. E aí a gente tem a questão da terminologia, até porque hoje a gente ainda vê, né, muitos médicos que ainda existe preconceito até dentro da classe médica ali com relação às deficiências. Até hoje a gente escuta muito a questão do ele é portador de síndrome de Down, ou ele é portador de autismo. E a gente porta uma carteira, a gente porta um documento, né? Não tem como sair da pessoa. É uma característica, mas a gente não porta deficiência. Então, quais são os termos, né, que a gente deve evitar? Deficiente, inválido, doente, excepcional. O termo correto é pessoa com deficiência, né? Pessoa com síndrome de Down, pessoa com autismo, enfim. A questão da doença genética, principalmente na síndrome de Down, né? Não é uma doença porque a gente não fala em cura, então é uma condição genética. Pessoas especiais, com necessidades especiais, sem tratar a terminologia de necessidades específicas. Dizer que pessoas com síndrome de Down são anjos, ou mesmo os autistas, né? A gente está muito nisso, né? São os anjos azuis. Então, evitar esses estereótipos. Defeituoso, condenado, erro genético, anomalia. Então, usar palavras mais positivas. Até hoje, no trabalho, a gente teve um exemplo da questão da palavra defeituoso, quando a Cássia, né, que é a nossa fisioterapeuta no SED, estava falando da ACD. Então, eu nem sabia que a ACD ela tinha essa palavra defeituosa, né, no nome, e hoje já passou a ser deficiente. Então, a gente vê como as nomenclaturas vêm mudando, né, e acompanhando bem essa questão do modelo social. Quando a gente fala também da probabilidade de alguém ter um filho com síndrome de Down, então, não é o risco de, né? Então, todo mundo que engravida, né? É um risco ter o filho, né? É um risco. Não, tem a chance de, a probabilidade de vir a ter uma criança com síndrome de Down. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais na parte da síndrome de Down. Então, ela é uma condição genética, né? As pessoas que têm a síndrome de Down, elas apresentam 3 cromossomos 21 em todas as suas células, isso na maioria dos casos. Então, ao invés da gente ter, né? Aqui a gente tem, acho que minha setinha aparece aqui, a pessoa comum com 46 cromossomos, e a pessoa com síndrome de Down, que vai ter 47 cromossomos, tá? Então, ali no momento da concepção, né, que os 23 cromossomos da mãe se juntam com os 23 cromossomos do pai, e aí no momento ali da formação do zigoto, na formação daquele feto, ocorre uma alteração nessa divisão celular e a pessoa recebe um cromossomo a mais. Qual é a incidência, né? A cada 700 crianças que nascem, uma vai ter síndrome de Down. No Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas apresentam a T21. Eu achei bem bacana, porque esse ano saiu uma cartilha para os pais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eles trazem um número aproximado de pessoas com síndrome de Down no estado de São Paulo. Então, aproximadamente 66 mil pessoas no estado de São Paulo apresentam a T21. A questão da T21, né? Por que a gente, hoje em dia, lógico, a gente usa ainda, né, a descrição síndrome de Down, mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente tem esse nome Down por conta de quem fez a primeira descrição da síndrome, que foi o John Landon Down. Então, ficou como síndrome de Down em homenagem a ele. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a escrever síndrome com S maiúsculo e Down com D minúsculo. E como Down, em inglês, se refere a, né, tá para baixo, é uma pessoa, né, eu tô Down, tô para baixo, começou a ficar pejorativo. E aí, já há muito tempo, né, o próprio médico francês que descobriu que a trissomia do 21 era uma alteração cromossômica,
ele já falava, então, por que não a gente falar trissomia do 21 ao invés da síndrome de Down, né? Já que acabou acarretando aí um termo pejorativo. Então, é por isso que hoje a gente fala trissomia do 21 ou T21. O diagnóstico, ele pode ser feito no pré-natal, então no momento, né, do ultrassom, quando a mãe vai fazer o exame da translucência nucal, pela amniocentese, pelo NIPT. Então, a gente consegue ver se o bebê tem a síndrome de Down já intraútero. Muitas vezes os exames não pegam essa alteração na medida da translucência nucal, principalmente se passa um pouco do tempo de fazer o exame. Então, às vezes, a pessoa, a mãe, né, a família vai descobrir que o bebê tem síndrome de Down ao nascimento. Então, o médico vai avaliar as características fenotípicas, levantando a suspeita ali da síndrome de Down, ele é encaminhado para fazer o cariótipo. Então, o cariótipo ele precisa ser feito, é nele que a gente vai saber qual é o tipo da trissomia. Até aqui tá tudo bem, eu estou muito rápido, tá dando para entender, tá tranquilo? Tranquilo, Ana. Então, quais são as formas de ocorrência, né, da trissomia 21? 95% dos casos são da trissomia livre, então a pessoa vai ter 47 cromossomos e vai ter o cromossomo a mais em todas as células ali do seu organismo. Essa é a trissomia livre. Então, a gente tem aqui, né, os 3 cromossomos 21. Lembrando que a parte crítica do cromossomo 21 é o braço longo do cromossomo 21. É aqui que está o maior número de genes, de expressão gênica, das características da síndrome de Down. Então, a triplicata, a síndrome de Down, ela vem por conta da gente ter 3 cromossomos 21 inteiros, tá? Com o braço longo do cromossomo 21. A translocação, ela corresponde a 3,5% dos casos. E aí, o que a gente tem aqui? A translocação, ela é hereditária. Então, geralmente, quando o bebê nasce com síndrome de Down e é visto no exame que é por translocação, os pais também são encaminhados para aconselhamento genético, porque aí a chance de ter outro filho com síndrome de Down é maior. E aí, são 3 tipos de translocação, mas aí a gente não vai entrar nessa questão. Só para falar, essa imagem que está aqui da translocação é uma translocação não recíproca, porque foi um pedaço aqui do braço longo do cromossomo 21, né, que está faltando aqui, que veio para o cromossomo 14. Mas um pedacinho do 14 não veio para o 21. Essa seria a recíproca, tá? E aí a gente tem a translocação robertsoniana também. O mosaico, ele corresponde a 1,5% das ocorrências, né, da síndrome de Down, do tipo. O que acontece aqui no mosaico? A pessoa vai ter 2 linhagens de células, células normais e células trissômicas. E aí eu vou mostrar aqui, a gente tem um cariótipo, então só para ilustrar, na trissomia livre, a questão, né, dos 3 cromossomos 21 aqui, então a gente tem os 22 pares, mais os 2 cromossomos sexuais, então esse cariótipo aqui é de um menino, e aí as 3 cópias aqui do cromossomo 21. Na translocação, que a gente tem lá um pedacinho do cromossomo 21, translocado no cromossomo 14. A maioria dos casos da translocação é do 21 no 14. Pode acontecer no cromossomo 21 com 21, mas ele é mais raro também. Então, o que mais ocorre é a translocação no cromossomo 14. Aqui é um cariótipo da trissomia em mosaico. O que a gente vai ter aqui? Provavelmente, né? Essa foto aqui é da célula normal, né? Com 46 cromossomos, então a gente tem 2 cromossomos 21 aqui. O que vai mudar aqui? É a contagem de células trissômicas e contagem de células normais.
Então, a gente tem 47XX mais 21, então a gente tem a triplicata do cromossomo 21 em 25 células, tá, dessa pessoa, e 7 células apresentam células normais, tá? Então, a porcentagem de célula trissômica ela é muito maior do que a porcentagem de células normais. E aí muitas pessoas perguntam, né? Existe diferença entre a trissomia em mosaico, né, translocação, ou a trissomia livre? E é assim, não existe, tá? O que pode acontecer caso a trissomia em mosaico, essa porcentagem de células trissômicas, se ela for menor que 5%, aí a gente pode ter algumas características um pouquinho diferentes, principalmente quando a gente fala com relação ao comprometimento intelectual, mas é muito raro uma pessoa com trissomia em mosaico ter menos de 5% das células trissômicas. Aí entrando um pouquinho na questão das características, qual é o tripé da síndrome de Down? É o fenótipo, então, que são essas características, né, físicas que a gente vê nas crianças, nos adultos. Então, a fenda palpebral oblíqua, o nariz pequeno, a baixa implantação das orelhas, cabelo mais liso e fino, a linguinha protusa, né? Então, tem a questão da hipotonia também que favorece isso, mas porque a boca é menor, então esse terço da face é menor. E entre outras características, né? Tem outras características que também podem cursar com a síndrome de Down, mas o tripé da T21 é o fenótipo, a hipotonia e o comprometimento intelectual. Não existe grau da síndrome de Down, não existe síndrome de Down mais leve, moderada ou severa, não existe grau de síndrome de Down. Hoje a gente ainda vê, né? Tem pessoas que perguntam, então não existe grau. A questão da expectativa de vida, né? Que quando a gente estava falando lá da questão do modelo social, do modelo médico, como que o modelo social influenciou, né, na qualidade de vida dessas pessoas? Se a gente pensar que na década de 20, uma pessoa com síndrome de Down vivia 10 anos e hoje a pessoa pode viver de 60 a 70 anos, é muita coisa, né? É muita diferença. Então, assim, houve melhora das questões médicas. Se a gente pensar que 50% das pessoas com síndrome de Down podem apresentar cardiopatia, então o avanço na medicina, né, favoreceu muito isso. A questão da estimulação precoce, né, que a gente começa já a estimular essa criança desde pequenininha, para superar, né, as suas dificuldades. Então, acho que o modelo social ele vem muito, ele contribui demais para essa expectativa de vida e, lógico, os avanços em medicina, nas terapias, né, os estudos, enfim. Bom, então acho que a gente fechou aqui um pouquinho da T21, a gente vai entrar no TEA. O que é o TEA? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Antes ele era chamado de autismo, então a gente falava, né, pessoa autista, pessoa com autismo. Hoje a gente já fala num espectro, porque são características. Esse espectro ele é muito amplo, mesmo porque outras condições entraram na nomenclatura do TEA. Então, a síndrome de Asperger, né, ele é considerado agora o TEA, os transtornos desintegrativos da infância. Então, o DSM-5 ele mudou um pouco isso, e aí esse leque do autismo ele ficou maior, né? Então, a gente tem várias características. É um transtorno do neurodesenvolvimento porque existem alterações funcionais nesse cérebro, tá? E assim, essas alterações, elas acontecem no desenvolvimento da criança, tá? Então, geralmente, essas características, elas vêm aí antes dos 3 aninhos de idade, tá? Então, tem algumas condições que interferem no desenvolvimento desse cérebro.
Hoje já se sabe que tem uma causa genética e ambiental, a genética já é mais estudada. Então, assim, eu fui pesquisar e eu vi que assim, são muitos genes envolvidos na questão do TEA. Antes a gente falava da questão do neurônio espelho, né? Então, por que essas pessoas não imitam? Por que essas pessoas não falam? Então, aqui no nosso lóbulo frontal, a gente tem um grupo de células que são os neurônios espelho. Então, quando alguém abre a boca de sono, na hora a gente vê, a gente abre a boca de sono também. Isso é seu neurônio espelho entrando em ação. Então, é como se na pessoa com TEA esses neurônios estivessem quebrados, e aí a pessoa ela não consegue imitar, ela não consegue interagir, porque ela não entende o mundo através, com o auxílio desses neurônios, né? Que faz a gente entender mesmo o que está acontecendo. Então, tinha uma teoria da poda neuronal, então, que lá com 2 anos de idade tem que acontecer uma poda de neurônios, alguns neurônios precisam morrer, e falavam que talvez no TEA isso não acontecesse, por isso que esse cérebro ele era super excitado. Então, tem essa questão da poda também. Mas hoje é muito estudada a questão genética mesmo, então são muitos genes envolvidos. Então, já viram que tem neurônios mais curtos nas pessoas com TEA, menos ramificações. Então, isso dificulta, né, essa comunicação aí cerebral, isso interfere na parte da linguagem, interfere na parte da socialização, enfim. E ambiental, eles estão estudando a questão da idade paterna, então pais com mais de 50 anos que têm filhos, eles começaram a ver que essas crianças estavam nascendo, né, com autismo. A questão do uso de medicamento, então a mãe que tem epilepsia e toma o medicamento com ácido valproico, eles também viram que isso afeta o desenvolvimento cerebral das crianças e aí poderia interferir na questão do desenvolvimento, né, cerebral. O que vai cursar o transtorno do espectro autista? Dificuldade de interação social, dificuldade na comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Entram aí as estereotipias, a questão da inflexibilidade, a questão de atrasos na fala, a falta de... de reciprocidade. Eu estou tentando mudar o slide, ele não está indo. Será que eu travei? Tá na sua máquina, Ana? Foi. Foi, trocou aqui. Mas vocês estavam me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Ai, meu Deus, eu estava falando sozinha. Não, tá todo mundo te vendo, te ouvindo. Então tá bom. Verdade. Valeu, Amanda. Então, bom, a gente vai falar um pouquinho da prevalência do autismo. Esse dado saiu agora em março de 2023. Quando a gente falava do autismo, né, lá atrás, eu lembro que quando eu trabalhava, isso em 2003, 2004, hoje eu penso quantas pessoas com TEA eu atendi e que tinham o diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e eram pessoas com autismo e não tinham o diagnóstico, né? Então, antes a gente falava 4 a 6 pessoas a cada 10 mil, né? 4 a 6 pessoas com síndrome de Down, com TEA, em 10 mil, isso em 1989, né? Hoje, aí quando saiu esse estudo que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né, com essa questão do diagnóstico? E aí, se a gente observar bem esse gráfico, é assim, esse Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a cada 2 anos eles fazem um levantamento da estatística do TEA, só que eles usam os dados, então se a gente olhar aqui embaixo, olha, dados, anos 2000, 2002, 2004, mas o relatório é lançado 4 anos depois.
Então, a cada 2 anos eles lançam esses relatórios, só que esses dados são de 4 anos anteriores do que eles recolheram os dados. Em 2004, a incidência já era de uma pessoa com TEA em 150. Em 2012, 1 para 88. E hoje é uma criança com TEA para 8 anos de idade, tá? Então, não é assim, eles pegaram crianças, né, de 3 a 10 anos, de 3 a 12 anos, não. São grupos de crianças com 8 anos de idade, e nesse grupo, eles viram a incidência. E aí, eles usam esse número. No Brasil, a gente não tem a incidência, né, o número de pessoas com TEA, como os Estados Unidos faz, então a gente acaba indo pela incidência que os Estados Unidos publica. Então, o número atual é 1 para 36. O TEA, ele é mais prevalente em meninos, então são uma menina para cada 4 meninos, né? Então, a cada 4 meninos com TEA, uma menina vai apresentar o espectro do autismo. Como que é feito esse diagnóstico? E assim, né? Por que será que teve esse aumento de casos de TEA? Então, o espectro, ele aumentou muito, né? O leque ficou muito amplo. E os diagnósticos estão sendo feitos mais precocemente. Então, isso também impacta na questão dos números, né? De pessoas com TEA. Como que é feito esse diagnóstico? É pela observação clínica, não existe um exame que vai detectar que a pessoa tem o TEA, tá? O TEA não está no rosto, né? Não existe um fenótipo para o TEA, então são observações clínicas, é preciso aplicar protocolos validados. Quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra da infância e da adolescência ou um neuroinfantil, junto com a equipe multidisciplinar. Então, vai ser a observação da equipe, mais a aplicação de protocolos, mais essa observação da criança, tanto em consultório como em outros ambientes, para que esse diagnóstico seja fechado. Geralmente ele é fechado na primeira infância, os sintomas precisam aparecer antes dos 3 anos de idade. E por que a gente usa aí, né, a palavra espectro? Porque é uma gama muito grande de variedade de sintomas e de níveis de gravidade do TEA. Quais são as características, né? As principais que a gente viu ali, vai estar na interação social e na comunicação. Então, eles vão apresentar padrões incomuns de fala. Então, eu já atendi pessoas que falavam cantado, eu já atendi pessoas que tinham a voz monótona, não tinham uma modulação de voz. Eu já atendi pessoas que falavam todas as palavras no inho, eu já atendi pessoas que falavam todas as palavras no ão. Então, é uma gama muito grande mesmo de variabilidade dessa fala. Pouco contato visual, não responde quando chamado pelo nome, tem dificuldade em manter uma conversa. Então, às vezes a pessoa até inicia uma conversa, mas fica aquela conversa truncada, né? Ele não consegue dar seguimento num diálogo. Apresentam ecolalia, que é aquela repetição da fala. Então, ouviu uma palavra, pode ter a repetição imediata, ou a ecolalia tardia, que é quando a pessoa ouve alguma palavra ou uma frase, e depois de um tempo ela começa a falar aquilo que ela ouviu, e às vezes não tem um contexto, e pode ser a ecolalia mitigada, quando a pessoa ela consegue usar a ecolalia como uma função comunicativa. Tem dificuldade em compreender os seus próprios sentimentos, entender os sentimentos do outro, então aquela questão da empatia, né? Dificuldade com a subjetividade, então entender um olhar. Eu lembro que eu atendia um adulto e ele falava assim, eu não sei por que as pessoas às vezes estão me olhando, e às vezes eu fico olhando e eu não sei também se elas gostam que eu olhe para elas, né? Então,
principalmente adulto no momento da paquera. Então, eu vou olhar para a pessoa, mas aí ele olhava demais, ele falava, ela não gostou porque eu fiquei olhando muito para ela. Então, essa dificuldade de entender esse olhar, essa troca de olhar, comportamentos repetitivos e incomuns, a gente vê, né, algumas estereotipias de mãos, de tronco, de dedinhos, às vezes alguma vocalização, né, alguns sons que não tem tanta função, apresentam um prejuízo na habilidade pragmática da linguagem. O que que é isso? É a função da comunicação. Então, quando a gente vai se comunicar com alguém, a gente tem alguns requisitos que são: eu preciso ter o que falar, então é o que eu vou falar, para quem eu vou falar, como eu vou falar, quando eu vou falar. Então, isso é a pragmática, é a função da comunicação. E isso a pessoa com TEA, ela apresenta uma alteração. Muito comum perder algumas habilidades, principalmente verbais, então é muito comum as famílias falarem, começou a desenvolver a fala, falava mamãe, papai, quer, dá, e de repente essa fala desaparece. Comprometimento na habilidade de atenção compartilhada. O que é isso? Quando eu estou conversando com alguém, eu olho para a pessoa olha para mim, e a gente pode dividir essa atenção. Então, se eu vou mostrar alguma coisa, se eu vou apontar, a pessoa tem que olhar para onde eu apontei, ela não tem que olhar para o meu dedo. A atenção compartilhada é isso. Estou conversando com alguém, a gente dirige a atenção para o mesmo objeto e depois a gente volta. A gente vê que muitas vezes na pessoa com TEA isso não acontece, então por isso que existe muita alteração de linguagem, porque para aprender a se comunicar é preciso atenção compartilhada e uma pobre capacidade de imitar e de brincar de forma simbólica, tá? Então é o fazer de conta. Eu achei muito bacana esse quadro, é uma mulher com TEA que publicou, que é presta atenção para a gente. Por quê? Muitas pessoas falam assim, autista é aquele que não olha nos olhos. Então, assim, a gente tem algumas características, né, que vão levar a gente a pensar num diagnóstico, porém, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente tem desde pessoas com autismo que não falam, até aqueles que falam muito bem, pessoas que têm uma voz mais monótona, né? Aquela voz meio robotizada, e pessoas que têm uma entonação vocal muito boa, alta tolerância à dor, então se morde, se bate, não chora, não, parece que nada aconteceu, e pessoas que são muito sensíveis à dor, pouco contato visual, e outras que fazem muito contato, umas que são mais introvertidas, mais tímidas, e outras são mais extrovertidas. Então, assim, gente, é um espectro, tá? Não tem como a gente falar, não, autista é só aquele que não olha e fica se balançando. Não. Podem ter dificuldade de aprendizagem, mas também podem ser superdotados. E aí, quais são os níveis de TEA? Antes a gente falava, né, o autismo leve, era o autismo moderado e o grave. Hoje, a nomenclatura é o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, nível 1, ele se refere ao autismo leve, o nível 2 é o que era o moderado, e nível 3, o grave. Muitas vezes a gente ouve falar, é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte ou nível 3 de suporte. Por quê? Eu acho que, eu, conjecturando aqui, imagino que a gente está sempre falando muito no modelo social, na CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade. Então, quando a gente pensa nisso, suporte, ok, ele é um autista nível 1 de suporte, ele precisa de apoios, né? De poucos apoios, ou de repente de nenhum apoio. Ele é um autista nível 2 de suporte, ele precisa de um pouco mais de apoio. O nível 3, que era o nível grave, ele precisa de mais apoio. Então, de repente, quem sabe até essa nomenclatura nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, não muda aí para nível 1 de apoio, nível 2 de apoio, né? Pensando no que a pessoa precisa para se fazer funcional, os apoios estão aí para isso. Fechamos o TEA. Tudo bem por aqui? A gente vai passar agora para a linguagem, tá? O que a gente tem que fixar aqui da linguagem? A linguagem, ela não é inata.
A gente nasce com um cérebro que precisa ser estimulado para que a gente venha a desenvolver a linguagem, para que a gente venha a desenvolver a fala. Ninguém nasce ali prontinho e pá, sai falando. Então, o que que a gente tem aqui, né? Para a gente ter uma boa linguagem, para a gente ter uma fala adequada, eu tenho que ter vias auditivas íntegras, porque esse som vai chegar aqui na minha orelha, eu vou processar esse som lá no meu cérebro, isso vai passar por uma área de compreensão. Então, eu escuto uma palavra, então eu escutei a palavra piano, ouvi piano, processei piano, veio na minha cabeça a imagem do piano, aí eu falo, o piano é aquilo que a gente toca música, né? Tem na orquestra, enfim. Então, existe toda uma cadeia aqui no cérebro, porém, isso precisa ser estimulado, tá? Ninguém nasce pronto para fala. Se a gente não tem estímulo, isso não vai acontecer. E aí, eu queria chamar a atenção para essas imagens aqui, que vocês olhassem o que que essas pessoas estão fazendo com essas crianças, né? A gente tem uma mãe fazendo ali a culinária com o filhinho, a gente tem uma mãe brincando com peças de montar, crianças com instrumentos musicais, com tinta, fazendo uma cabaninha, vendo ali um livro, uma revista. Essa luz ali, gente, é uma lanterna, tá? Eles estão numa cabaninha de faz de conta, de lençol. Alguém está vendo aqui televisão, tablet, celular, computador? Tablet não ensina a falar, TV não ensina a falar, celular não ensina a falar, tá? A linguagem, ela vem da mediação. A gente precisa estar junto com a criança. Deixar a criança ali no tablet, na TV, isso não vai ensinar a linguagem para a criança. Então, essas imagens são para a gente pensar que a gente tem diversas possibilidades de estimulação, tá? O tablet, lógico, o computador, ele veio para ajudar. Então, muitas vezes eu na terapia vou usar lá o multigesto com a criança. Eu vou assistir um vídeo com a criança e depois eu vou fazer junto com a criança o gesto. Eu vou usar o computador para bolar uma atividade. A criança pode até estar lá comigo no computador vendo a gente montar a atividade, mas é um apoio, é um recurso, e não é isso que vai fazer a linguagem se desenvolver. Lembrando da questão dos pais, né? Ali nas fotos tinham muitas mães, agora os pais são fundamentais na estimulação dos seus filhos, então os pais fazem parte, é necessária a figura masculina para a criança, então os pais também estimulam, né? Os pais são aí um apoio para as mães. E aí, o que que acontece? A linguagem, ela vem da mediação, ela vem da interação com o outro. Eu posso até falar sozinha, só que para eu chegar no meu nível de falar sozinha, eu tive alguém que me ensinou, alguém que brincou comigo, alguém que me estimulou para eu chegar com essa minha capacidade de linguagem que eu tenho hoje. A gente teve a palestra da Ana Maria, Portugal, sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Ela falou bastante sobre as diferenças da comunicação, da linguagem, da fala. Então, quem puder, quando sair o link, né, com acesso, é bacana que vocês assistam também, para entender mais sobre essas questões da linguagem. Então, a gente precisa do outro, né? E quando a gente fala de mediação, a linguagem, ela tem duas funções. Uma é o intercâmbio social, então, quando o bebê chora, quando ele usa uma expressão facial, quando ele faz um gesto, ele emite um som, a gente identifica o que ele quer. Então, ele consegue se fazer entender. Ele atinge o adulto de alguma maneira para que ele possa receber aquilo que ele precisa. Então, intercâmbio social é uma função de linguagem e o pensamento generalizante. O que é isso, né? A Ana deu um exemplo na palestra dela, que para falar a palavra bicicleta, eu não preciso ter a bicicleta na minha frente, tá? Então, pensamento generalizante é isso. Eu posso falar piano sem ter um piano na minha frente.
E quando alguém fala piano ou eu falo piano, já vem ali, né? O que que é? É um instrumento musical, né? Para eu falar boi, eu não preciso ter um boi na minha frente para eu conseguir falar a palavra boi. Isso já está aqui, porque eu já vi boi. Minha mãe, quando eu era pequena, me mostrou o boi. Ela falou, olha, o boi. Então, quando eu falo para as mães, apontem, nomeiem, falem várias vezes a palavra de diversas formas, né? Vai dar a banana na introdução alimentar. Filho, agora a gente vai comer a banana. Ai, a mamãe vai pegar a banana lá na fruteira, vou trazer aqui para você. A mamãe vai descascar a banana. Vamos sentir o cheiro dessa banana? Falou banana 600 vezes, de diferentes formas. A criança ouviu banana, a criança viu a banana, a criança comeu a banana. E aí ele generalizou o que é a banana. Então, linguagem é isso. Não é fala, fala é motor, tá? Para falar, a gente precisa ter um planejamento. Então, eu posso até ouvir a palavra, passou ali pela compreensão, passou na zona da expressão, chegou lá na área motora da fala, aí eu preciso me planejar e me programar para saber o que a minha boca vai fazer para falar uma determinada palavra. Então, linguagem não é fala, fala é motora, linguagem é abstrato. Qual a importância da linguagem? Formação da consciência, a linguagem é abstrata. Então, imagina você transformar o seu pensamento em palavras, né? Eu falo para as mães, linguagem é muito louco, porque como, né? Como que tudo isso aqui está funcionando? E aí eu consigo me expressar. Então, por isso que é importante brincar com a criança. Então, quanto melhor o jogo simbólico, melhor será a linguagem. Quanto mais a criança faz ali o faz de conta, ela está abstraindo do que ela vê no dia a dia. Então, ela vê a mãe cozinhar, vê a mãe fazer comida, ela chega lá na sala, ela vai no fogão, ela brinca de comidinha. Então, ela está transformando o que ela tem de concreto em simbólico, ela está abstraindo, e a linguagem é essa abstração. E ela vai dar conta de falar, estou fazendo papá. Ou ela não vai falar, estou fazendo papá, mas ela vai falar, papá, papá bom. Então, a linguagem é abstrata, ela organiza o nosso pensamento. Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente narra, né, para a gente mesma, agora eu preciso pegar o papel que está na pasta dentro do armário. Então, a gente vai falando com a gente mesmo para organizar o nosso pensamento. Precisa de oportunidade para se desenvolver e a linguagem gera autonomia. Para que ela se desenvolva, eu preciso de alguns pré-requisitos, ninguém sai falando da noite para o dia. Então, o que eu preciso? Ter um olhar atento, uma escuta atenta, eu preciso de atenção compartilhada, eu preciso ter interesse social, eu preciso ter intenção de me comunicar. Se eu não tenho intenção de falar com as pessoas, eu não preciso falar, né? Então, a intenção é quando parte da criança procurar o adulto também para a interação. E se a criança não vai, o adulto tem essa função de resgatar essa criança e falar, olha, vamos brincar, vamos ler um livro, o que a gente vai fazer hoje? Ai, estou com fome, o que a gente vai comer? Então, iniciar esse diálogo. A questão do brincar, a questão do imitar, né? Quantas vezes a gente conversa com um bebê e a gente vai fazendo os movimentos e ele vai olhando para a nossa boca e ele começa a balbuciar. Então, o brincar, o imitar é muito importante, principalmente o imitar por conta da articulação da fala. Eu preciso ter uma boa compreensão, eu preciso usar gestos, então o gesto ele sempre vai vir antes da fala. E aí, na síndrome de Down, o que a gente vai ver é que as crianças usam o gesto por mais tempo do que a criança comum. Isso faz parte, isso é importante, precisa acontecer. Só que a gente vê que eles permanecem no uso do gesto por mais tempo. E aí, depois disso, é que vai vir a fala. Esse quadro da aquisição de fonemas é só para eu poder dizer que a pessoa com síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, ela vai ter esse mesmo desenvolvimento. Essa ordem de desenvolvimento, ela vai acontecer. Só que ela vai acontecer de uma maneira mais lenta, tá? Vai existir um atraso de fala. Os fonemas serão adquiridos. Eu posso ter trocas, e aí isso é uma outra questão, eu posso ter trocas na fala ainda, né, de uma criança maior,
Mas essa aquisição, ela vai seguir o padrão, porém de uma forma mais lenta e mais atrasada. Então, como que acontece, né, o desenvolvimento da linguagem na criança com T21? Ela é mais lenta e mais atrasada, como eu falei agora. A compreensão, ela vai ser melhor do que a expressão. Então, muitas vezes a gente vê, a criança, ela entende muitas vezes o que a gente fala, mas ela ainda não consegue expressar. Uma coisa que eu chamo a atenção, compreensão, muitas vezes a gente fala assim, nossa, ela entende tudo que eu falo. Se eu falo assim, ai, joga esse papel no lixo lá para mim. Ou, ai, pega o seu sapato ali no chão. Ou, vamos levar o prato lá em cima da pia? Compreensão, ela vai um pouco mais além. Por quê? Ou quando a gente fala assim, ah, vamos tomar banho? A criança já corre para o banheiro. A compreensão vai além disso. Por quê? Se todo dia a gente fala, filho, agora a gente vai tomar banho, a gente pega a criança, leva para o banheiro. Todo dia a gente faz isso. Todo dia que a gente vai jogar um papel, ou vai jogar uma casca de banana, a gente vai lá no lixo e joga no lixo. A criança está vendo a gente fazer isso. E todo dia isso se repete. Isso é aprendido. Compreensão, a gente vai avaliar assim, filho, pega essa casca de banana agora e você vai colocar lá em cima da mesa para a mamãe, lá em cima da mesa da sala. Ninguém vai pegar uma casca de banana e vai colocar em cima da mesa, porque não é o habitual. Só que se a criança tiver uma boa compreensão, ela vai obedecer e ela vai pegar a casca de banana e vai colocar lá em cima da mesa. Então, a gente tem que treinar coisas diferentes com a criança também, para a gente ver se realmente ela está tendo uma compreensão daquilo que a gente está falando. Nesse estudo de 2007, né, da Andrade e da Limonge, elas viram que existe um atraso de até 1 ano na aquisição da linguagem em comparação com crianças comuns. Então, essa fase de recepção, né, da criança está formando seu vocabulário ali, essa compreensão. Até a fase da expressão, existe um delay aí de 1 ano, tá? O vocabulário não se expande tão rápido como na criança comum. E o meu coisa travou de novo. A gente está te ouvindo bem, viu, Ana? É só o slide aqui que... Ah, foi, né? Foi. Agora eu vi certinho. Isso. Tá certo. Só para a Ótimo. gente dar uma organizada no horário, também aproveitando que você deu uma paradinha, a gente tem mais meia hora, tá? Então, vou correr. Não precisa correr, só... Porque assim, gente, é muita coisa, né? Quando a gente fala, não tem como a gente falar da associação da síndrome de Down com o autismo, né? Com a TEA, sem a gente entender essas questões de linguagem nas duas condições, né? Mas vamos lá. Então, eles têm uma maior tendência a produzir frases simples. Então, se ele vai falar assim, ele não vai produzir uma frase, eu vou na casa da vovó. Ele vai falar casa vovó ou vovó. Então, demora mais tempo para essa aquisição de frases. Existe também uma alteração em nível cerebral, de função desse cérebro, tá? Na pessoa com T21. Então, eles também, existe aquela bainha de mielina que faz o impulso nervoso ser mais rápido. Eles têm uma alteração, então os impulsos são mais lentos. Existe uma alteração na ligação ali, quando eu mostrei aquele cérebro que tinha a parte da compreensão da linguagem, da expressão. Existe uma alteração nessa ligação também. Por isso que é importante ali, né, até os 3, 4 anos, a questão da neuroplasticidade, a gente dá pistas sensoriais para essas crianças. Eu vou ensinar um som, então eu vou fazer ela sentir o ar que sai da boca, a vibração que vem do pescoço, o que explode, o que não explode, enfim, pistas diferenciadas para essa aprendizagem. Esse quadro é o quadro que o Dr. Zhang usa para fazer uma comparação do desenvolvimento da criança comum para a criança com síndrome de Down. Então, se a gente focar aqui na parte da linguagem,
A pessoa que, né, comum, ela começa a desenvolver a linguagem ali, lógico, 6 meses ela já está balbuciando, né, mas essa questão da linguagem verbal, com 11 meses, a criança comum já está começando a falar as primeiras palavras. Aqui embaixo, na síndrome de Down, ela vai começar ali com 1 ano e meio, tá? Então, o boom da linguagem aqui, né, na criança comum, que está aqui em torno de 1 ano e meio, ó. Vocês veem a minha flechinha? Aqui na criança com síndrome de Down, esse boom da linguagem vai ser com 4, 5 anos. Então, é bastante diferença. Não é por isso que a gente vai falar assim, ah, então não vou fazer nada, não vou estimular, porque daí com 4 anos ele vai desenvolver a linguagem. Não, pelo contrário, a gente vai desenvolver e vai estimular cada vez mais cedo. A questão do uso de gestos, por que é super importante a gente usar gesto com a pessoa com T21? Porque a aprendizagem, o maior canal de aprendizagem é o visual. 75% da aprendizagem da pessoa com T21 é visual e 25% é da auditiva, porque a memória auditiva, ela não dá conta de receber todas essas informações. A gente tem, as crianças com T21 têm mais propensão a terem otites, então esses problemas auditivos também interferem na relação aí da aprendizagem da fala, né, da linguagem. Então o uso de gestos ele é muito importante. E aí nessa vem a questão da comunicação aumentativa e alternativa, que são né, que é o uso das figuras. Ao mesmo tempo em que a gente aponta e que a pessoa vê a figura, a gente está fazendo a verbalização. Usar de estratégias para estimular essa memória visual e auditiva, então pistas táteis, sensoriais, enfim, né? Usar e abusar da criatividade para a gente poder estimular bem a questão da memória auditiva e visual. E chegamos na associação do T21 mais o TEA. Então, vamos lá. O que a literatura traz? Não é comum a gente ter distúrbios psiquiátricos e comportamentais na pessoa com T21. Porém, os relatos da associação com o TEA vêm aumentando muito, tá? Então, existe sim a associação do T21 e TEA. Qual é a incidência? Se a gente pensar no grupo comum e o grupo com T21, pessoas com T21 têm de 10 a 25 vezes mais chances de ter o TEA associado do que a população comum. Existe uma variabilidade grande, uma variação dessa prevalência nos estudos, então indo de 1% a 19% e de 5% a 39% dessa associação de diagnóstico. Por quê? Não é padronizado. Esses estudos muitas vezes usam dados, né, bancos de dados, e aí já tem ali um diagnóstico definido. Enfim, os critérios não são os mesmos para todos os estudos. Pessoas com T21 associado ao TEA podem apresentar um maior comprometimento intelectual do que uma pessoa só com T21, pensando também no fato de que a pessoa com TEA ela pode apresentar uma deficiência intelectual, e aí já tem toda uma questão também de comportamento, então eles viram que nessa associação o comprometimento pode ser maior. Como é feito o diagnóstico dessa associação? Também é a observação clínica, é feito pelo psiquiatra ou neuroinfantil, tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer uma boa avaliação, usar os protocolos validados, avaliar essa criança em diferentes ambientes. Então, pegar o relato dos pais é super importante e que os pais estejam atentos a esses sinais e que levem isso para a equipe técnica de uma forma mais fidedigna possível, né? Então, não, realmente em casa ele não fala, ele não olha, enfim, tem estereotipia. Mas em outro ambiente, às vezes ele fala um pouco mais. Então, esse olhar dos pais é muito importante, porque a observação ela é clínica e é muito de relato dos pais. Quais são as dificuldades para a gente fechar esse... A gente não, né? Os médicos fecharem o diagnóstico, a equipe pensar na questão da associação, no T21, se a gente tem uma deficiência intelectual de moderada a severa, isso pode influenciar na avaliação do TEA. Esse é um diagnóstico feito na fase adulta, o envelhecimento precoce também pode prejudicar esse diagnóstico.
tá? Principalmente se já tem um começo de Alzheimer, enfim, o envelhecimento precoce, ele pode também comprometer essa avaliação. E aí, uma coisa que é muito interessante, assim, a pessoa que só tem o TEA, ela é diagnosticada entre 3 e 4 anos de idade. A pessoa que tem T21 mais o TEA, ela é diagnosticada entre 4 e 33 anos de idade. Então, olha o tempo que às vezes essa pessoa perde de um acompanhamento específico por conta de um atraso de diagnóstico. E por que isso acontece? A gente tem algumas questões de comportamentos iniciais, né, na T21, então posso ter uma criança mais desatenta, o atraso da linguagem, e aí pode confundir, né? A falta de familiaridade com os perfis só da T21, o que é da síndrome de Down, o que é do autismo, né? O que faz parte dessa associação? As características comportamentais do TEA também podem não ser tão claras na criança pequena com T21, tá? Por conta de atrasos no desenvolvimento motor. E aí a gente vai para as características. O que a gente observa nessa associação de diagnóstico? Apresentam maiores déficits cognitivos e de comunicação, aumento de comportamentos estereotipados, uma maior chance de ter ansiedade, problemas de conduta, hiperatividade, uma pobre socialização, respostas incomuns às sensações. Então, às vezes, são crianças que têm aí uma defensividade tátil, né? E aí entra muita questão das TOs. Então, existe uma questão sensorial grande em pessoas só com TEA e pessoas com TEA e T21. Questão da seletividade alimentar, alteração de sono, histórico de regressão do desenvolvimento, então aquilo, começou a falar e parou de falar. Brincadeiras incomuns, então ficar chacoalhando objetos, rodar a rodinha do carro, brincadeiras também pobres. Isso são características dessa associação, tá? Das duas condições. Agora a gente vai entrar para a nossa última fase, antes da conclusão, também pegando os estudos aí dessa associação de diagnóstico. Aqui não é uma equação matemática, tá? Não é o T21 mais TEA vezes o T21. É a associação do diagnóstico versus pessoas só com T21. Então, pessoas com T21 e o TEA, elas apresentam taxas mais altas de comportamentos estereotipados. O que, assim, na T21 a gente até pode apresentar estereotipia, mas não em grande quantidade como é visto na associação dos diagnósticos. Vai desde automutilação, então se bater, se morder, comportamentos repetitivos, motores, vocalizações, sons sem função, resposta inadequada a algum estímulo sensorial, problemas de alimentação. A comunicação social e as habilidades de linguagem apresentam maior déficit na comunicação expressiva, então eles falam menos, têm menos intenção comunicativa, olham menos, procuram menos pelo adulto. Maiores problemas então, tudo vai girar em torno da comunicação. Por que vai ter um maior problema de comunicação? Existe uma relação aí com a questão cognitiva, então existe uma hipótese de que esse déficit esteja relacionado aos comprometimentos cognitivos, tá? Que são observados nessas pessoas. São mais propensos a se comunicar usando frases e sentenças mais curtas, então usam muito palavra-chave, palavra-alvo e não tantas frases. Então, das habilidades verbais são adquiridas de uma forma mais tardia, podem apresentar aí perdas, né, de aquisições, apresentam mais ecolalia. Na T21, é mais difícil a gente ver a ecolalia acontecer. Pode acontecer, mas é mais difícil. Então, tanto de frase como de palavras. Esse estudo é muito bacana, porque também é um estudo recente do Dr. Paulo Liberalesso, ele é lá de Curitiba, ele é um neuroinfantil. E o que ele viu? Que a aquisição do vocabulário, né, na associação do diagnóstico, ela é mais lenta também. Essas crianças têm um discurso mais desorganizado
e 63% das crianças que ele avaliou apresentaram ecolalia tardia. 100% do grupo avaliado apresentou falha na atenção compartilhada e nenhuma criança só com T21 apresentou falha na atenção compartilhada. E aí lá no começo a gente falou, né, para eu aprender a falar, para eu aprender linguagem, aprender a brincar, aprender a entender o outro, eu preciso da atenção compartilhada. E muitas vezes, né, em todas as crianças com o diagnóstico associado, ele viu que as crianças falharam nessa habilidade. Chegamos às conclusões, eu não vou atrasar, eu acho. Então, o que os estudos mostram, né? Que a alteia tem sido repetidamente descrito como uma comorbidade ao T21. Essa associação precisa de um planejamento para o tratamento. Hoje, para o TEA, é muito falado no ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Então, existem estudos que avaliaram a aplicação do ABA na terapia de crianças com o diagnóstico associado e houve um melhor prognóstico, né, para essas crianças, tanto da parte de comportamento como de fala, de linguagem. A linguagem vai ser o principal fator que vai direcionar para esse fechamento de diagnóstico, porque a gente viu aqui, gente, tudo girou em torno da linguagem. Lógico, a quantidade de estudo que vai avaliar comportamento, estereotipia, é muito maior do que da linguagem. Os estudos de linguagem são muito poucos, são muito escassos. Então, mas todos eles chamam a atenção para a linguagem. E os artigos que falam dos outros componentes também citam a linguagem, mas o foco do estudo não foi a linguagem. E a participação e envolvimento dos pais é fundamental para a estimulação, é fundamental para o prognóstico, é fundamental para a gente minimizar os atrasos da linguagem, diminuir os comportamentos inadequados. Então, os pais precisam ser parceiros, né, das terapeutas. Travou de novo. E aí, pensando no mês, né, da pessoa com síndrome de Down, pensando que hoje a gente falou de duas condições aí diferentes, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar, né? Então, eu sou muito estranha, com muito prazer, muito né? Todo mundo, cada um é um, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu acho que essa frase foi para a gente fechar aí a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas coisas e não sei se a gente vai ter tempo para conversar, de tirar dúvida. Tem, né, Catarina? Isso, Um tem sim. tempinho. A gente já tem uma... É assim, quem quiser abrir o microfone, só para a gente coordenar aí nosso tempinho, ou pode fazer a mãozinha pelo aplicativo, ou levanta, né, a mãozinha mesmo, que daí a gente já vê, ou também pelo chat, tá bom? Tem uma pergunta, ou Eu compartilhar a tela, Catarina? Pode descompartilhar, Ana, por favor. Pode descompartilhar, obrigada. A Landa queria falar. Oi, Landa, um prazer estar aqui com você, viu? Muito legal. Tudo bem, Catarina? Olá. Não ia perder por nada. Não ia perder por nada. Ô, Landa, você fez um comentário no chat. Você quer compartilhar aqui para a gente? Pode ser. A Landa fechou a câmera. Ok. Deixa eu ver. Microfone está aberto, Landa. É só você falar. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Eu consegui abrir, mas acho que abriu inteiro. Tá, eu vou... Cadê? A Landa colocou assim, olha, para você falar um pouquinho do PAC. Processamento auditivo central.
Não sei, como eu não sou da área, eu tô, né? Aí você podia começar explicando o que é a Porque sigla. Eu acho que a Landa é que tinha que explicar sobre o PAC aqui. A Landa ela é a mestre do PAC. A questão do processamento auditivo, então, é isso. Como a gente tem alterações em nível cerebral mesmo na T21 também, dessa rede de sinapse, isso que eu falei, a gente precisa ter uma via auditiva íntegra para a gente receber essa informação, o meu cérebro processar essa informação que eu recebi e eu conseguir expressar na forma de fala, na forma de escrita ou da leitura, de consciência fonológica. Então, a consciência fonológica é quando a gente tem a percepção do som, a gente tem o conhecimento do som, como esse som funciona, quando eu junto um som com outro, que sílaba que isso vai formar, isso é fundamental para a alfabetização. Então, o processamento auditivo, com certeza, na T21, ele está alterado, porque a gente tem uma alteração em funcionamento cerebral, mesmo pensando que a gente tem aí casos de maior recorrência de otite, então esse som chega de uma forma diferente, né, nesse cérebro, é processado de uma forma diferente, então a gente tem as alterações de processamento central, sim. Tá? E isso vai impactar na alfabetização, vai impactar na fala, na leitura, na escrita. Tá bom? E cadê a Landa? Acho que ela caiu. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu queria saber se tem. Aqui a gente está com pais, a gente tem uma profissional que também se apresentou no comecinho, a Juliana, que ela falou que é professora. Então, se você pudesse passar dicas rápidas e práticas, assim, para pais, né? Quando a gente está falando desse tema central do TEA associado com a síndrome de Down. Então, assim, dicas rápidas para pais e dicas rápidas para professores na sala de aula. Olá, Juliana, quer falar, Juliana, já que você abriu a câmera, o que te trouxe aqui, o que você poderia trocar? Ou tá tudo bem? Podemos seguir assim? Boa noite. Então, como eu falei para vocês logo, esse ano eu recebi um presente lá no União Fundal, né? Então eu vim para aprender um pouquinho mais, para entender um pouco como que funciona a questão da aprendizagem de sala de aula. Eu já trabalhei com autista, mas o DAO é a primeira vez. Então eu queria ouvir de vocês, né? As dicas que vocês me passaram foi muito, muito válida, muito preciosa. E agradecer por tudo, foi muito bom esse tempinho aqui, esse aprendizado que tive com vocês essa noite. Inclusive, o meu aluno, ele faz atendimento aí com vocês no SESD. Ah, que bacana. Acho que ele é da inclusão, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 5 anos. Ele é do programa da inclusão. Então, pensando, e até na pergunta da Lana, então eu vou pensar em algumas coisas assim, né? Dicas rápidas para pais, para professores. Pensando na questão que a Lana falou, do processamento auditivo, eu vou começar então para professores, porque, né, aproveitando aí da Juliana, que ela falou que ela tem uma criança em sala, se a gente tem uma criança que tem uma alteração no processamento auditivo, né, uma criança que tem uma maior dificuldade em aprender só auditivamente, primeira coisa que a gente pensa em sala de aula, essa criança jamais vai estar no fundo da sala de aula, então ela tem que estar perto da professora, ela tem que estar perto da lousa, ela tem que estar longe de ambientes com ruído, longe de portas, de janelas, observar barulhos de ventilador, às vezes a criança pode se distrair com pequenos sons, né, com pequenos ruídos em sala. Quanto mais recurso visual a gente usar, melhor. Então, a gente até fala da comunicação aumentativa e alternativa, né, como um apoio aí para a fala, mas na escola também podem ser feitas adaptações ao material, né? Então, usar mais imagens, usar mais figuras no momento da aprendizagem, lembrar que essa criança ela tem que seguir o currículo da sala, então não é que vai ser alterado a matéria que está sendo dada, vai ser feita uma modificação, um apoio
daquela matéria para que ela venha a aprender junto com as outras crianças, né? Então, se ela não lê, usar figuras. No momento da prova, se ela tiver um apoio ali também, para que ela faça essa prova e que ela consiga se sair, né? E mostrar o que ela sabe de uma forma mais efetiva para ela também será mais justo com ela, né? Então, prestar atenção em ruídos do ambiente, nessa adaptação curricular também. Então, não segregar essa criança, né? Não tirá-la da sala para serem ensinadas as matérias, ela tem que estar ali em contato com as crianças da idade dela. Então, acho que é mais ou menos isso, né? E aí, pensando na questão para pais, eu acho que a principal notou qualquer alteração, né? Olha, antes ele não apresentava determinado comportamento, começou a apresentar, olha, ele falava e de repente parou de falar, começou com comportamentos diferenciados, com seletividade alimentar. Então, trazer esses relatos também para a equipe que atende. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os pais, e que assim, eu falo para, né, os colegas ali, eu quero que os pais me odeiem. Prefiro que eles me odeiem, porque eu puxei aqui que eu estou observando alguma coisa, que a equipe está observando alguma coisa diferente. Porque se a gente não fala, a gente perde muito tempo dessa criança depois do desenvolvimento, né? Então eu falo, me odeiem agora, para depois falarem, puxa, realmente, que bom que alguém falou, que bom que alguém notou, que bom que alguém me encaminhou, né? A Landa sabe disso, né, Landa? A gente, quando precisava falar com alguns pais, você ainda deixa, pode odiar agora, não tem problema. Mas é a nossa função, porque senão a gente vai estar sendo omisso, né? Então a gente não pode. Desenvolvimento infantil é uma coisa muito importante, é um momento sagrado ali. Então, qualquer coisa que a criança perca naquele momento, para ela conseguir depois, vai ser um sacrifício para a família, para a equipe, né? E não é justo com a criança. Então, qualquer coisa que o pai observa, que a mãe observa, tem que trazer, levar para a equipe. Estimulem, não usem tablet, não usem celular, não usem televisão para ensinar a linguagem. Usem livros, brinquedos, né? Contem histórias, levem seus filhos para a cozinha, preparem a alimentação juntos, né? Tenham momentos de lazer. Pai não é terapeuta, mas os pais eles precisam ajudar em casa com as terapias, né? E dar seguimento. O que é feito na FISI, o que é feito na fono, o que é feito na TO. Então, dar continuidade em casa não significa que os pais serão terapeutas, mas eles são os parceiros para darem continuidade nessa estimulação, né? Então, linguagem não vai se fazer sozinha, não vai surgir sozinha. A gente precisa do apoio, né, das famílias. Envolver os irmãos, né, nas atividades em casa, promover momentos prazerosos, mais criativos, né? Constrói instrumento musical com um potinho de Danone, com feijão dentro, e vai fazer uma banda, vai, né, bater panela para fazer diferentes sons. Enfim, acho que a gente tem que ter um pouco de criatividade também. Não é fácil, lógico, a gente ficar em casa com criança, né? E às vezes não é só um filho, né? São mais filhos aí para cuidar, mas eu acho que o principal é ter atenção aos sinais que a criança dá, levar isso para o responsável técnico, né? Para quem atende, para a equipe, e estimular de diferentes formas, né? A criança precisa de oportunidade. Sem oportunidade, não existe desenvolvimento, não existe linguagem. Beijo, Ana. Obrigada, bem. Obrigada, Landa. Imagina, você é uma querida. Beijo. Um beijo. Nós temos 5 minutinhos ainda. Se mais alguém quiser perguntar, aproveitar esse momento. Dei uma corridinha para o final ali, mas acho que deu para entender um pouco Ótimo. né, da importância da equipe multidisciplinar mesmo, né? Porque são vários sinais que a criança vai dar
para a gente. Então, não só da linguagem, a linguagem é um fator muito importante, mas existem questões motoras, existem questões sensoriais, existem questões de alimentação, de comportamento, então essa parte psicológica, né? É muito importante que a equipe também esteja unida, né, e atenta, e a gente poder falar para os pais, né, o que a gente está observando ali, que os pais recebam também isso de uma forma mais tranquila, né? Muitas vezes eu acho que pode ficar pesado para os pais, porque, na verdade, fica parecendo assim, puxa, né? Já tem até 21, mais um diagnóstico, né? E não é isso, né? A gente também não pode ir por esse lado, não é para ficar pesado, pelo contrário, para que a gente consiga um prognóstico cada vez melhor, né? Dessas crianças. Então, acho que a mensagem é essa, né? Incluir, fazer junto, né? Estimular, trabalhar junto. É dia a dia, não dá para desistir, né? Então, às vezes a equipe orientou algum trabalho em casa, alguma estimulação, não é fazer em um dia, a criança não aprende da noite para o dia, ninguém aprende da noite para o dia, né? É uma repetição mesmo. A gente precisa fazer isso várias e várias e várias vezes, né? Para a gente aprender. É igual a criança pequena que quer assistir um livro, ouve uma história, a gente conta 200 vezes a mesma história, assiste 200 vezes o mesmo filme, porque depois vai chegar no final, ela vai ter entendido. Na primeira vez ela não entendeu, na segunda ela vai entender um pouquinho mais, na terceira um pouquinho mais, e a estimulação é isso, né? Um passinho de cada vez, sem a gente parar. Pessoal, estamos aqui chegando já no final da nossa apresentação. Faltam 3 minutinhos. Podemos caminhar para o encerramento, Catarina? Sim, lembrando novamente que está sendo gravado, a gente já viu, né, algumas perguntas, até sobre essa questão da gravação, então depois, a partir de abril, no canal do YouTube do SES de Campinas. Bom, obrigada a todos que ficaram aqui, né, até agora. Muito Todo bom, mundo né? jantou. Não, eu vou jantar agora. Eu Isso tomei aí. o meu banho, né, Catarina? Eu tomei o banho e não jantei, mas vou jantar. Muito bom. Então é isso, gente. Nós vamos encerrando a nossa noite. Eu agradeço a presença de todo mundo. Ana Laura, nossa equipe técnica aqui bastante representada, muita gente, pais, professores, que esse conteúdo possa ser replicado, revisitado, né? E agradeço a Ana Laura por compartilhar a pesquisa. Assim, retomando que a pesquisa da Ana Laura, ela foi um TCC de final de curso, então tem toda a parte teórica que também depois a gente vai disponibilizar para que possa apoiar até novas pesquisas, novos estudos, né, que seja aí uma sementinha para ser multiplicada. Amabile? É isso aí, né? Então, em concordância com a Catarina, agradecer a todos os presentes que disponibilizaram, né, a sua atenção, o seu tempo, valeu muito a pena. Ao SESD pela iniciativa de um tema tão importante, num momento tão importante de tantos diagnósticos de TEA associado à síndrome de Down. E agradecer a Ana é um ponto de referência para todos nós, ela investe muito tempo dela estudando esse tema, e ela sabe muito, isso foi só um pedacinho, e a apresentação ficou muito bonita, Ana, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu agradeço muito, viu? Muito mesmo. Então, gente, uma ótima noite, a gente se vê, quem quiser dar uma passadinha lá no SESD, conversar com a Ana Laura, trocar um pouquinho, fiquem à vontade. Boa noite. Obrigada. Um beijo, boa Boa noite. noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Muito bom, eu vou desligar então. 3, 2, 1, Até, tchau! tchau.